Nossa convidada de hoje é a Malu de Oliveira, numeróloga cabalística. Ela é formada também em Reiki, aromoterapia, constelação, Feng Shui, massoterapia, radiestesia e radiônica. Malu, seja bem-vinda à vitrine de negócios do Mulheraço. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco, já participou várias vezes do Mulheraço conosco e dessa vez agora nós estamos aqui para falar especificamente quem é esse mulheraço, a Malu de Oliveira. Malu, tem uma primeira dúvida. Numerologia é adivinhação? Para que serve isso? É só para avaliar a pessoa? Nós estamos falando de números? Explica pra gente. Não, numerologia não é adivinhação, é técnica. E técnica é que você tem que estudar muito para aprender. Como que funciona a numerologia? A numerologia, eu sempre falo assim, ela vem de muito longe. Ela tem mais de 8.000 anos. E ela saiu das letras sagradas do hebraico. Então, aquelas letras no passado, elas não eram exatamente letras, elas também eram números. Então, para a gente hoje trazer aquele conhecimento para agora, a gente transforma todas as nossas letras em números. E a partir desses números, a gente faz uma série de contas em que vai dar um resultado. Então, quais são os resultados que eu tiro numa numerologia? Eu tiro o meu número de motivação, eu tiro o meu número de impressão, eu tiro o meu número de expressão. E o que são essas coisas, né? E o que são essas coisas? O que é motivação? A motivação é aquilo que eu trago na minha alma. O que me motiva? Então, é motivo para a ação. Eu tenho um número de motivação, você tem o seu número de motivação. E isso vem no seu nome. Só que para eu saber, eu tenho que calcular com os números. Então, o nosso nome é como uma simbologia. É um código? Um código. Ele é um código. É interessante a gente entender esse código. Digamos assim, a numerologia ela tem uma base reencarnacionista. Então, o que ela me diz com isso? Que aquilo que eu combinei antes de nascer, aquilo que eu combinei com a minha espiritualidade, que eu viria fazer neste planeta, neste momento, está codificado no meu nome. Então, quando eu olho para o meu nome e transformo ele em números, eu tenho um resultado. E esse resultado é, para mim, uma referência ou um guia do que eu tenho que cumprir nessa vida. Olha que interessante. E esse código, esses números, eles têm uma vibração? Sim, é uma vibração. E como você faz um mapeamento dessa vibração? Então, voltando às questões de você modificar. Você pega, por exemplo, eu pego o meu nome, Maria Luísa, né? Meu nome é Maria Luísa, Malu para os íntimos. Na verdade, todo mundo é íntimo, porque todo mundo me chama de Malu. Eu pego, por exemplo, Maria Luísa, cada letra tem um número atrelado a ele. Então, o M equivale ao 4, o A equivale ao 1, o R equivale ao 2, novamente o I equivale a 1, o A a 1 novamente. Então, embaixo do meu nome, eu vou ter vários números. Eu separo todas as minhas vogais e pego aquele número que eu somei com as vogais. Quando a gente fala de vogais, eu falo do quê? Eu falo de motivação. Então, a soma de todas as vogais do meu nome vai dar o meu número de motivação. Esse número
ele traz uma vibração. Então, essa vibração é o que vai me motivar no meu dia a dia. Todos os dias, quando eu levanto, eu tenho uma vontade, eu tenho algo que me energiza. E é esse número. Aí você vai me perguntar, né? Qual é esse número? Esse número, nesta função, é o 5. Aí você me pergunta, tá, mas o 5 significa o quê? Né? E eu vou dizer, o 5 fala muito de uma energia de movimento, curiosidade, flexibilidade. Então, quando você pega uma pessoa que tem um 5 no nome, e depois a gente vai chegar a falar de todos eles, nós temos 6 números no nosso nome. Então, um dos números é o número de motivação. Que interessante. Quando eu fiz teologia, eu estudei um pouquinho de hebraico. E eu fiquei, assim, bastante impressionada com a simbologia que tem em cada um dos números. E a gente vai relacionando isso também, né, com o nosso dia a dia de hoje. Então, eu lembro que a 21ª letra, eu acho que é isso, a 21ª letra do hebraico tem a mesma representatividade do número 3. E aí no 3 a gente olha corpo, mente, alma, né, o sagrado, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também tem essa relação dentro da numerologia cabalística? É mesmo sim, nesse segmento? Sim, tem. Que legal. Porque o que acontece? A numerologia cabalística, ela vai falar de 9 vibrações. E depois tem mais 2 que são diferenciadas, mas a gente fala delas depois. Então, quando eu chego na 21ª letra, na verdade, quando eu falo de números, dentro da numerologia, eu vou somar o 2 mais 1. Então, eu tenho um 3. Então, o 3 vai falar da Trindade. Só que o 3, na numerologia, fala do quê? A numerologia, então, ela é de 1 a 9. Eu tenho uma historinha muito bonitinha para contar a questão dos números. O 1 é o indivíduo. O 2 é a parceria. Quando o indivíduo deixa de ser sozinho para se associar ou para fazer uma parceria com o outro 1. Então, eu tenho o 2. E a união do 1 com o 2 me dá o 3, que a gente fala que é o filho. A partir daqui, tudo o mais, né, digamos assim, se cria. Olha, que impressionante, né? É muito interessante. Muito interessante. Porque assim a gente consegue ir direcionando, né, e trabalhando, tendo conhecimento de como funciona, né, qual é a vibração do meu nome, eu consigo aceitar um pouco mais as coisas que estão acontecendo comigo, ou então olhar para isso tudo e falar, isso aqui eu posso trabalhar, isso eu posso melhorar, isso aqui eu posso potencializar. Funciona mais ou menos dessa forma, não? Totalmente. E assim, para que serve a numerologia? A gente faz um mapa numerológico, né? As pessoas, quando me procuram, elas querem saber alguma coisa a respeito delas. E geralmente as pessoas, quando vêm para a numerologia, é porque elas têm alguns problemas, para não dizer um problema, né? Mas ela tem alguns problemas que são repetitivos na vida e ela não consegue achar a solução. Ela não consegue entender por que aquilo acontece com ela. E aí vem do que você falou dos karmas. Também. Né? É porque o que acontece? Eu faço, na numerologia, a gente consegue, no mapa, a gente consegue identificar as lições que a pessoa trouxe para essa vida para serem aprendidas. A gente consegue identificar as tendências ou os excessos que ela trouxe para aprender a parar. Porque assim, eu tenho um excesso. Esse excesso, sabe aquela criança que às vezes você fala, gente, essa criança não para quieta, né? O que acontece? Você vai fazer o mapa infantil daquela criança, você descobre, não é que ela tem TDAH, como muita gente pensa, né? É porque ela nasceu com uma
uma vibração muito forte de movimento, de liberdade. E aí, o que que você precisa? Aquele espírito precisa ser domado. Mas não é o domado como a gente faz hoje na nossa educação normal, que é botar numa escola para colocar todo mundo na mesma caixinha. Ele tem que ser domado dentro das características dele. Se ele é curioso, ele tem que ser incentivado a usar essa curiosidade para o bem da humanidade. Então ele vai ser um cientista, ele vai ser um pesquisador, ele vai ser alguma coisa que leve ele a usar aquela vibração que ele trouxe. Que ele não trouxe essa vibração à toa para essa vida. Olha, para os pais, então, interessantíssimo, né? Conhecer isso também de cada um dos filhos, até para saber orientar e dar melhor com cada um deles, né? Sim, o mapa infantil, ou a partir do momento que a criança nasce, se você faz um mapa dela, você sabe exatamente que tipo de aprendizado aquela criança precisa receber. Para quê? Para que quando ela se tornar um adulto, ela seja plena, ela não sofra. E assim, a gente não pode dizer que a gente não vai sofrer nunca na vida, mas ela vai sofrer menos, ela vai sofrer com o dia a dia normal que a gente tem. O aprendizado da vida, da né? vida. Porque é necessário que tenha o sofrimento para a gente crescer. Né? Exato. E isso é interessante. Mas, por exemplo, nasce uma criança que tem a vocação artística, você não vai pôr uma criança dessa para fazer contabilidade, para fazer direito, por exemplo, né? Por quê? Porque ela não vai se encaixar. Vai direcionando. Vai direcionando. O mapa numerológico, então, ele serve para uma criança, para um adulto, em qualquer momento da vida eu posso fazer isso, para uma empresa. Para uma empresa. Olha. E na empresa, ele é. Assim, você faz direcionado com os donos da empresa ou envolve toda a equipe? Envolve as cabeças, vamos dizer assim. Quem administra a empresa? Suponhamos, é uma empresa individual. Só que nessa empresa individual, eu vou ter alguém que cuida do financeiro, eu vou ter alguém que cuida do marketing, eu vou ter alguém que cuida dos recursos humanos. Mesmo sendo só eu tenho que ter características que me deem condição de cuidar do todo da empresa. Ah, tá. E como é que funciona, por exemplo, uma empresa que trabalha com recursos humanos? Eu tenho que ter alguém que tenha características diplomáticas, de parceria, de pessoas que se preocupam com o outro. Eu não posso pôr ali uma pessoa que só pensa no dinheiro ou que só pensa em vendas. Sim. Né? Por quê? Porque senão ele não vai saber entender o empregado ou o colaborador, entendeu? E muitas vezes a vibração da empresa também não está de acordo com aquilo que ela oferece. Aí você me pergunta, como assim, né? Digamos que eu tenho uma empresa de turismo, tá? E essa empresa, ela precisa ter uma energia de quê? De movimento, de curiosidade. As pessoas têm que ter curiosidade para poder conhecer um país novo, um lugar novo, algo novo. Eu posso trabalhar nisso, né? Você pode trabalhar nisso, super, né? Então, mas a empresa, ela tem que ser movida a esse tipo de energia. Uhum. Se ela pega uma energia que é mais parada, fincada, tipo aterrada, ela não deslancha, ela não tem o sucesso que ela busca ter. A gente pode colocar, então, que o mapa numerológico, cabalístico, é um processo de autoconhecimento? Totalmente. Tanto pessoal quanto profissional. Quando você fala de empresarial, você fala da criança no nível de desenvolvimento. Ele é totalmente autoconhecimento. Completo. Interessante, né? Isso é muito bom, né? Para que a gente possa organizar melhor a nossa vida, né? E no Mulheraça a gente tem tantas possibilidades, né, de encontro com mulheres diferentes, com pessoas diferentes.
a cada encontro que a gente faz, né? Nós fizemos um agora, que nós estávamos ali, acho que em 12, 13, né? Na jornada da gestão estratégica, e ali, se a gente fosse colocar ali, então, teria assim, cada uma teria o seu mapa, tem o seu mapa, e totalmente diferente uma da outra, porque aí nós vamos relacionar os números, então cada nome teria um código, e esse código tem toda essa simbologia, esse cálculo que você faz, e ali você dá esse direcionamento. Como que você entrega isso para essas mulheres? Vamos pensar assim, né? Nós fizemos aqui o mapa com... Eu já fiz, gente. Eu tenho meu mapa, é maravilhoso. Mas como que é essa entrega? Malu, explica para o pessoal. A entrega é simples. Mas na verdade... Eu já fiz o meu mapa. Essa entrega não é simples. Ela é simples para mim, né? Assim, gente, é um livro... É um calhamaço, é a tua história. Um livro com a nossa história. Então, pode ser simples para você, né? Mas para quem está recebendo, assim, eu estou falando da minha experiência, né? Sim. Ao receber. Eu fiquei impressionada com o material que você me entregou. Que bom. Porque... É um livro da sua vida, né? Ali eu conto a tua história de 0 a 90 anos. Então, o cálculo que a gente faz compreende esse período. Só que esse mapa é o teu primeiro trabalho numerológico, falando assim, né? Você pode fazer muitos outros depois que não é mais o mapa. O mapa é um só. Você não tem que fazer outro. Mas o que a gente faz? A gente aprofunda esse conhecimento ano a ano. Por quê? Porque a gente vai andando no nosso nome. Então, quando eu nasci, eu fazia a primeira letra do meu nome. Eu estava lá naquele espacinho da minha primeira letra de nome. Hoje, eu já caminhei, porque o nosso mapa é uma estrada. Para onde? Para o meu destino final. Então, eu vou caminhando. E conforme eu vou caminhando, as minhas vibrações mudam. É como se fosse um dia, né? De manhã tá fresquinho, na hora do almoço tá calor. Então, é essas vibrações que a gente vai olhando no mapa. E ele serve para quê? Para te orientar. O mapa, ele não te revela nada que você não saiba. E isso é muito interessante, porque as pessoas... Voltando aos problemas que as pessoas chegam, né? Elas chegam para mim e falam, então, mas é porque tá difícil, eu faço, eu trabalho, eu desenvolvo e não dá certo. Eu não consigo me realizar. Aí você vai olhar, e ela sempre diz, mas eu já fiz de tudo. Aí você vai olhar, o que acontece? Ela realmente já pode ter feito de tudo, mas ela fez de tudo para uma coisa que não é dela, que não é para ela. E aí ela tem aquele sentimento que aquilo realmente não é para ela. Mas ela não sabe retomar o caminho. Que a gente pode desviar. Você sai daqui para ir para casa, quantos caminhos você tem que chega até a tua casa? E uma dessas você pode pegar um caminho errado. O mapa vai te mostrar qual é o teu caminho certo. Qual é o caminho certo? Aquele que você combinou. E é muito importante isso, né? Porque se a gente não se conhece, você sai fazendo coisas. Ah, porque o outro me convidou, sim, porque alguém me falou. Ah, porque meu pai teve essa profissão, então eu vou seguir a mesma profissão do meu pai, da minha mãe, né? E você sai fazendo. Porque as pessoas estão... Ah, vamos em tal lugar, vamos numa festa, não sei o quê. Ah, eu vou, não gosto, mas eu vou. Né? Simplesmente porque você está na onda do vou lá. Mas se você tem esse direcionamento de se conhecer e entender muito bem, você já fala, opa, isso aqui faz sentido para mim, isso não faz, né? E você consegue organizar melhor a vida. Eu consigo dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Eu fiz atendimento de uma moça que quando era criança, ela adorava desenhar. E um dia, crescendo, o pai virou para ela e disse o quê? Desenho não te traz comida, não põe comida na mesa. E o pai era militar. O que essa moça foi fazer? Contabilidade. Por quê? Porque a energia do pai é a energia da segurança,
da responsabilidade. Não que a desenhista não fosse responsável, mas na cabeça dele aquilo não era interessante, né? E o que acontece? Essa moça, ela não é feliz. Ela faz um trabalho, ela tem um trabalho muito bem feito, mas ela não se sente realizada. Ela não se sente realizada, o negócio deu certo, tudo, mas ela olha para aquilo e ela quer desistir. Mas desistir para quê? Como? Por quê? E aí, fazendo o mapa dela, ela tem muitos números, muitos indicativos a gente chama o número 3, voltando um pouquinho, de sendo o trino, né? Mas o número da criança. Porque é o número da criança, é a união do 1 com 2 que gerou o 3. E ela tem muito esse número. E aí, o 3 é um número muito solar, ele é artístico, ele é o número da expressão. Para uma pessoa fazendo contabilidade, não cabe. Por quê? Porque ela precisa se expressar. Então, depois de um trabalho feito com ela, o que a gente chegou à conclusão? Que ela precisava retomar essa veia artística dela. Então, ela voltou a fazer curso de desenho, ela voltou a buscar, a colocar alegria, porque como o número 3 é solar, ele precisa de alegria, ele precisa dessa energia, ele precisa ser alimentado dessa forma. Olha, então, o que aconteceu no final? No final, ela acabou buscando um hobby, porque ela não poderia abandonar a empresa. Ela não tinha como sair e falar, chega, não quero mais, né? Então, ela buscou como hobby voltar a desenhar, a colocar, eu não sei se ela voltou a pintar, se ela vai pintar ou não, mas ela trouxe como hobby aquilo que alimentava a alma dela. E isso é que é interessante, porque você tem uma motivação, se você não cumprir com essa motivação, a sua alma não se realiza. Por isso que a gente vê, né? Tem tanta gente que tem um sucesso profissional gigantesco, a gente percebe, mas aí quando você conversa com a pessoa, você observa uma tristeza, tem ali uma dor, parece, né? Exatamente. Porque está faltando alguma outra coisa. E talvez não seja ali só no profissional, né? Mas em outras áreas ali que vai fazer todo esse complemento para que... Agora eu entendi o que você falou lá no comecinho sobre entender todo o mapa para que você seja completa, para que você seja por inteiro, né? Sim. E agora entendi, porque aí você pode até ir para uma profissão que te traga mais segurança, porque tem essa influência dos pais, mas você tem que alimentar de uma outra forma, né? Em outro momento, alimentar a sua motivação, essa vibração como um todo, para que você seja completo. Muito. E mais interessante ainda é quando você olha, assim, você busca, assim, no teu dia a dia, entender por que determinadas pessoas abandonam as profissões, abandonam família e mudam de vida totalmente. Por quê? Porque num determinado momento da tua vida, aquilo que é seu te chama. Então, por volta eu falo de 40 a 50 anos, a gente na numerologia crava 45, mas tem umas pessoas que recebem esse chamado antes e outras são mais tardias. O que é isso? Esse período fala do meu número de missão, meu chamado de missão de vida. Tem gente que me pergunta, mas eu só vou viver a minha missão de vida quando eu tiver 45 anos? Não, você já nasce com essa missão. E se você sabe, por isso que eu falo que o mapa infantil é muito legal, se você sabe qual a missão que você tem lá na frente na sua vida, o que você faz? Você se prepara para ela. Então você já vai alimentando essa sua vibração. Por quê? Porque quando você chegar lá nos seus 45 anos, 50 anos, você está no caminho certo. Você não tem que refazer nada. Então não tem um período específico para eu fazer o meu mapa. Se os meus pais tivessem esse conhecimento enquanto eu era
criança e tivessem feito, ok. Mas eles não tiveram, eu posso fazer em qualquer momento da minha vida. Em qualquer momento. Não tem uma idade específica para fazer. Não. E aí, a melhor seria na infância. Sim, mas posso fazer e a partir disso, né, ir direcionando. Sim. Isso aconteceu comigo, tá? Você, Malu, é um mulheraço que exerce o seu papel de aconselhamento, de cooperação. Essa é a minha definição para você. Assim. Eu te vejo muito como uma mulher que exerce esse papel, né, de aconselhamento, de cooperação, de trazer uma compreensão, né, para a vida e para melhorar as relações entre todos nós, né? E como que você chegou? Você já fez o seu mapa assim? Já entendeu a sua missão de vida? Como que você chegou nisso assim? Porque eu vejo, se eu estiver errada, daí você me corrija, mas eu entendo que essa é a sua missão de vida, né? A sua missão de alma. Nossa, é muito... Olha, o dia que eu descobri a minha missão, eu falei, nossa, não acredito. Falei, tinha que ser. Porque o que acontece? Eu somo todos os números do meu nome e depois eu somo a minha data de nascimento. Então tem aí uma conta de encontro aí, né? Bem interessante. E quando eu faço as minhas somas, eu chego numa missão 2. Aí você vai me perguntar, o que é missão 2, né? Depois eu quero contar essa historinha depois evolutiva dos números, tá? Para as pessoas até entenderem como é que isso funciona legal. Mas vamos lá. Eu cheguei na minha missão 2. Quando você olha a descrição dessa missão, fala de uma pessoa que exerce parceria, é uma pessoa diplomática, é uma pessoa... Não é só flores, é uma pessoa nervosa também, mas não é nervosa nesse sentido que a gente conhece, mas é uma pessoa que tem que praticar a paciência. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você tem uma paciência, né? Eu falo, nossa, eu não me acho paciente, mas é uma prática do dia a dia que eu trago para mim, né? E eu inclusive sou nascida no dia 2, então essa prática da paciência para mim é difícil. Exercício. Então sempre a gente está em exercício. Por quê? Porque, por exemplo, se eu não soubesse que a minha missão era 2, e a partir do momento que eu descobri isso, eu tenho que praticar essa missão, senão eu não vou me realizar totalmente. Então eu tenho que praticar. É exercício. Eu tenho que buscar exercícios que me tragam essa condição. E no teu caso, você já tinha essa prática, mas não sabia disso? Isso. Ou você começou a praticar depois que você descobriu? É interessante, porque assim, eu sempre fui aquela pessoa que as amigas procuravam para pedir conselho. Eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas, quando tinham problema, sentavam na minha frente e choravam, né? Eu sempre tive essa facilidade de olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu acho que você tinha que fazer diferente. Toda a minha evolução profissional me dava, inclusive, essa condição. Trabalhei, inclusive, muitos anos em RH. Trabalhei muitos anos como... esqueci até o nome do cargo agora. Mas eu fazia redirecionamento de processos. Então eu era analista de processo. Eu chegava nas áreas e falava, olha, você do jeito que você está fazendo não está certo. Se você fizer assim, então eu media tempo, eu media processo, quanto a quantidade de papel. Para quê? Para trazer um processo mais fácil, para trazer um processo mais viável para a empresa, para as pessoas. E aí, quando eu fiz o meu mapa, deu que eu era uma pessoa de missão 2, que é o apoiador. É aquela pessoa que não gosta de ficar na frente da câmera. Ela gosta de ficar no bastidor. É aquela uma que, se eu falar de uma peça de teatro, ela está trabalhando na coxinha. Entendi. Então é realmente esse papel de aconselhamento. Então, quando eu vi isso, apoio, suporte,
E assim, eu fui secretária há 13 anos, eu trabalhava como assistente, todos os meus cargos eram de suporte. Olha que interessante. E várias vezes aconteceu de ter condições de eu ser promovida na empresa, e eu olhava para o que eu fazia, eu olhava para o que o cargo estava oferecendo, falava, aquilo lá não é para mim, eu não quero aquilo. Ah, mas você vai ganhar mais. Eu falava, então, mas o que eu vou ganhar mais vai compensar o meu desgaste para aquilo? E aconteceu, inclusive, isso na numerologia recentemente. A pessoa estava falando de uma venda, de um produto, e eu fiquei encantada com aquilo. Aí depois eu olhei e falei assim, mas a minha qualidade de vida vai cair um monte, eu não quero isso para mim. Né? Então, quando você descobre isso, gente, facilita muito as suas decisões. Quanto mais a gente se conhece, né? Você escolhe conscientemente. Né? Faz escolhas conscientes para aquilo que é importante para você. Né? No meio que você está, mas que não vai interferir na sua vida, né? Isso faz toda a diferença para o nosso caminhar no dia a dia, porque só sair por aí escolhendo por causa do outro, ou porque vou ganhar mais dinheiro, ou isso vai me dar algum poder, vai me dar alguma, né? Trazer algo, principalmente material, né? Mas existe a pessoa que tem a vibração do material. Essa pessoa, se ela não se realizar, se ela não construir, se ela não fizer, ela também não se realiza. Então eu tenho que entender onde é que está a minha energia. Por isso as diferenças, né? Cada um gosta de uma coisa, cada um tem o seu perfil. Um gosta de rosa, o outro gosta de branco. Imagina se todo mundo tivesse a mesma vibração. O que seria? Uma guerra. Uma guerra. Porque é medição de forças, né? Quem pode mais. Muito interessante. E Malu, depois que você faz esse mapa, aí você tem toda aquela entrega que eu já falei, né? Que é eu não terminei de falar da entrega, né? E aí você tem aqui uma série de outros serviços também que você oferece, né? Com esse currículo todo que você tem. E como que você integra isso? As pessoas podem contratar esses serviços separados ou não? É uma sequência? É algo que já está todo integrado? Como que funciona o seu serviço em si para quem quer te contratar? Ele funciona de forma integrada ou separadamente. Por exemplo, na aromaterapia, eu tenho uma técnica que dá para usar independente da numerologia. O reiki também é uma técnica que eu posso utilizar. A harmonização de chakras, mesma coisa. A parte de constelação, aí eu comecei a perceber que a numerologia inclusive me direcionava que tipo de necessidade a pessoa tinha. Então seria interessante primeiro fazer a numerologia para dar essa direção. Mas não pode ser feito separadamente. Mas como que eu olho isso pela numerologia? Vou te dar um exemplo muito recente. A pessoa não conseguia nem ler o mapa dela. Ela estava totalmente desequilibrada, energeticamente falando. E aí, eu fiz a entrega. A entrega é assim, gente, eu entrego, faço todo o trabalho, mas enquanto eu faço o trabalho, eu já estou conectada com a minha consulente, então eu vou fazendo perguntas, eu vou tirando dúvidas. Muitas perguntas. Algumas. Eu vou tirando dúvidas. Mas por que tem que ter perguntas? Você não vai ver tudo no mapa? Sim, eu vejo tudo no mapa, eu até nem precisaria fazer pergunta. Mas a partir do momento que eu te pergunto uma coisa e você começa a pensar naquilo, até vai facilitar para você entender o que você vai receber depois. Então você começa a pensar, mas por que será que ela me perguntou aquilo? O que tem a ver? Não, mas um exemplo bem prático que as pessoas olham para mim e falam, mas por que você me pergunta isso? Você tem muitas decepções na vida?
Né? A pessoa fica, como assim decepções? Todo mundo tem decepções. Nem todo mundo. Alguns têm bem menos e outros têm bem mais. Por quê? E aí eu vou entender como que essa pessoa vai receber essas informações. Porque o mapa, ele te mostra de forma nua e crua. Você tem que estar preparado para o que você vai ver lá dentro. Sim. Então, quando ela recebe e ela olha, eu tenho uma tendência oculta 1. Vamos lá. O que é uma tendência oculta 1? É um excesso que você traz de autoridade. Mas você pode ser tirana também. Você tem um excesso de 6. O que é o excesso de 6? Alguém que pode interferir muito na vida do outro ao ponto de querer manipular a vida do outro. Então, a pessoa vai falar, como assim? Eu não sou assim. Não, eu não estou dizendo que você é assim. Você trouxe essa vibração com você. Se você não tomar cuidado com as suas ações, se você não tomar cuidado com o que você faz, você vai ficar daquela forma. Você vai ser. E muitas vezes a gente nem percebe o que está fazendo, né? Porque não se conhece. Não percebe. Então, a hora que você traz essa devolutiva e você precisa realmente estar aberto, né? O coração, a mente aberta para receber essa devolutiva, porque pode vir coisas ali que você fala, não gostei, mas é o que você trouxe e talvez nem perceba o que está acontecendo, já acontece, não percebe, ou então você vai potencializar isso e vai chegar. Você vai ter no seu mapa o que você pode potencializar para ser melhor e vai ter no seu mapa o indicativo de onde você tem que se segurar para não ser uma pessoa, não é uma pessoa ruim ou uma pessoa má, porque não existe isso. O número, ele não tem bom ou ruim, ele tem o desequilíbrio. Porque a gente tem que ser equilibrada. Quando eu falo do número 1, da liderança e tudo mais, é um número maravilhoso. É ele que te leva ao empreendedorismo, é ele que te leva para a liderança, ele que te leva para a ação, para a iniciativa. O problema é se você se desequilibra. E isso acontece com qualquer um. Né? Fala então um pouquinho sobre essa evolução dos números. Vamos lá. Eu acho que isso é interessante. Eu adoro essa historinha. E a historinha, ela é assim. Primeiro surgiu o 1, que é um indivíduo. Para você viver sozinho, você tem que liderar as suas ações. Então você tem que ter iniciativa, você tem que ter ação. Então tudo depende exclusivamente de você. E muitas vezes a gente fala, a pessoa quando ela é 1, ela tem a liderança. Então ela vai, mas num determinado momento ela se cansa de ser 1. Então ela encontra com uma outra pessoa. Então aqui eu tenho 2. Então, para eu conviver 1 com 1, eu tenho que ser diplomático, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ter parceria. Então, quando a gente fala de estabelecer uma parceria, de fazer uma sociedade, eu tenho que buscar pessoas que tenham essa vibração de 2. Quando o 1 se uniu ao 2, surgiu o 3. Então, a gente fala que é o filho. A energia do 3 é a energia da alegria, a energia da criança. E quando você tem 1, 2 e 3, você tem uma família, que a gente fala da Santíssima Trindade até, né? Da Trindade. E quando você tem uma família, você pensa no quê? Na segurança. Você pensa na estabilidade. Então aí a gente fala do 4. Então é a busca da estrutura. Então quando eu falo dessa estrutura, eu falo, quem casa, quer casa. Então a casa é a minha estrutura. Então quando eu tenho a minha estrutura legal, firmada, tudo bem? Ganhando, vestindo, comendo. Aí eu começo a olhar e falo assim, mas eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outros lugares. Aí eu falo da energia do 5. O 5 fala para mim de movimento, de curiosidade, de conhecimento, viagens. Aí eu viajei, né? Legal, conheci o mundo, falo, nossa, que legal, eu tô com saudade de casa.
Você que viajou recentemente, qual é a sensação que é depois que você fica 15, 20 dias fora, voltar? Não é gostosa? De que fazer assim, tá em casa. Tá em casa, mas você que fala assim, nossa gente, eu quero estar em casa, tô com saudade da minha cama, tô com saudade da minha cozinha, sei lá, da minha comida, né? Essa é a energia do 6. O 6 fala da energia de família, de casa. Não naquela casa da mesma forma que o 4 fala, mas fala do lar. Retomar as raízes. Quando eu estou nesse 6, que eu voltei para casa e tudo mais, eu falo assim, nossa, eu preciso agradecer a tudo que eu conquistei. E o que é o agradecer a tudo o que eu conquistei? É você se voltar para a tua espiritualidade. O 7 é um número muito espiritual. Todo mundo que tem 7 fala assim, mas eu sou 7, eu sou muito espiritual. A pessoa fala, mas eu não sou de ir na igreja. Não é disso que a gente está falando. Não é religiosidade, né? Não é religião, mas a sua espiritualidade é como você vive isso, como você agradece, como você contempla, né? Como você busca ter a sua fé. E essa é a espiritualidade. Eu sou 7. Tenho 7 no meu nome. E aí, você está nesse 7. Quando você faz tudo isso, você ganha o quê? A recompensa. Esse é o número 8. Então, o 8 é a materialização do todo. Então, quando você tem uma vibração 8, e nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco, porque o ano que vem vai ser um ano de vibração 8, você tem 8, é quando você se realiza. Se eu transformo isso numa árvore, numa semente, eu digo que o 1 é a semente, o 2 é quando eu finco as raízes, o 3 é quando eu broto, o 4 é quando eu finco uma estaca para firmar aquela planta, o 5 é quando ela realmente cresce e desabrocha, o 6 é quando começa a dar flores, o 7 é quando sai o fruto e o 8 é quando amadurece. E quando ele amadurece, o que eu faço? Eu faço a minha colheita. E essa colheita, o que eu faço? Eu vendo. É quando eu transformo realmente aquilo tudo em dinheiro. Por isso que a gente fala que o 8, que é o infinito, é o número do dinheiro. Entendeu? Só que acabou a minha colheita. Eu colhi tanto, porque eu fui, digamos, abençoada, e a minha colheita foi muita. O que eu faço nesse momento? Eu entro naquele momento que, além do que eu vendi, agora me sobrou o suficiente, inclusive, para dividir com o outro. Então eu entro no 9. O 9, ele fala para mim que é o fim de ciclo. E o fim de uma colheita é você fazer o quê? Limpar o terreno novamente para uma próxima plantação. Então, nesse momento que eu chego no ciclo 8, que eu fiz a minha colheita, que aquilo que sobrou, e eu não falo de sobra no sentido de resto, é sobra no sentido de eu ainda tenho na quantidade que eu consigo dividir. Então eu vou dividir com os outros. Olha que interessante essa simbologia desses números, né? E se a gente for olhar, a gente tem os números todos dentro da nossa vida, e se a gente potencializar ainda mais os números do nome, né? O meu número específico dentro dessa hierarquia aí dos números, porque é realmente, né? Como você está plantando a sementinha e ela tem todas as etapas, né? Sim. Muito legal. É muito gostoso. Eu adoro essa historinha, tá? Muito, adorei também. Conta para nós, então, assim, nós estamos hoje aqui no mês de dezembro, né? Dezembro de 2023, e já prestes a entrar 2024. Como será? Cada ano tem um número, é isso? E aí, a gente já passou aqui, né? Já estamos encerrando 2023. Fala um pouquinho para nós, qual é o número de 2023, o número de 2024, o que isso interfere como um todo para nós, independente da numerologia de cada um, mas assim, num geral do ano, como que isso interfere na nossa vida? Cada ano tem a sua vibração. Então, como que eu sei a vibração de um determinado ano?
Então, 2023. Se eu somar todos os números que eu tenho no 2023, eu vou ter um 7. Então, eu vou somar 2, mais 2, mais 3. Então, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. A vibração do ano de 2023 foi um 7. Esse 7 fala para mim que esse ano deveria ter sido um ano bastante espiritual para todas as pessoas. Então, é um ano em que eu preciso praticar a minha fé, contemplar. Contemplar o quê? Contemplar tudo o que eu tenho, contemplar a natureza, contemplar o meu dia, contemplar as pessoas que estão ao meu lado. Ser grato pela vida. Ser grata pela vida. O alimento que eu tenho. Tudo. A família. Por quê? Porque o próximo ano é o ano da colheita. Então, se lá em 2000, e agora não me lembro quando foi o ano 1, eu plantei uma semente, eu reguei, eu cuidei, eu embalei, né? Eu dei estrutura. Esse ano, eu estou naquele ano, vamos lá, voltando para a planta, eu estou com a minha fruta no pé, querendo madurar. Eu tenho que acreditar que aquela fruta vai vingar ao ponto de ser colhida e virar alimento. Então, 2024 é o ano da colheita. 2024 é o ano da colheita. Mas não significa que eu vou sentar aqui e tudo vai cair na minha mão. Olha para o campo. É a época de colheita. Que plantar maçã e querer colher melancia, né? Sim, porque a maçã você vai ter que subir no pé para pegar ela lá. A melancia você vai ter que andar digamos, o terreiro todo para poder colher. Quando a gente fala de colheita, não significa que você vai ter só ganho. Você tem que ter trabalho também. O número 8, ele é um número muito justo. Vamos lá. O que o 8 significa? O 8 significa justiça, colheita, ele significa ética. Então, eu tenho que olhar o seguinte, eu cumpri com as minhas obrigações, eu planejei, eu organizei, porque o 8 pede muita organização, pede muito planejamento. Então, eu fiz tudo o que esse 8 me pediu, eu cumpri com todas as minhas obrigações. Se eu realmente fiz tudo o que tinha que ser feito, a colheita é farta. Agora, fazendo um trocadilho, se eu não fiz, a colheita também vai fartar. Farta no bom sentido e farta no mau sentido, né? Brincadeira. Mas é bem isso. E agora, entrando em 2024, a gente está vendo o seguinte: ela, além da numerologia, na astrologia, ela também vai vir sendo regida por Saturno. E a gente tem ouvido que Saturno também é um astro que vem para julgar. Então, nós vamos ser julgados no sentido de fizemos de forma correta, fizemos certinho, ok, passou. Se não, você vai ter que repetir a lição. Interessante isso, né? E esse julgamento, essa justiça não são das pessoas, mas é algo muito acima, né? É no espiritual, é lá no ser supremo. Não adianta a gente querer, vou julgar o outro em 2024. Aliás, não é isso. É muito pelo contrário, né? Sim, a gente precisa olhar para o outro com mais amor, com compaixão, com empatia, para que realmente a gente consiga, né, passar por 2024. 2023 já foi um ano turbulento, difícil, desafiador. Talvez até, né, você colocando agora que é o ano da espiritualidade, eu imagino que isso possa ter realmente se interferido muito, porque quem não sabe disso ou quem não estava totalmente ligado aí com o seu eu superior, né, independente de religião, foi um ano muito desafiador. Pode ter sofrido mais. A gente viu muita coisa assim, de guerras, desastres, né, muita coisa acontecendo num todo como no mundo,
E agora a gente vem para um outro ano em que a gente tem aí a colheita. Mas é isso, né? Cada um fez a sua plantação. Mas é a colheita da sua plantação. Da sua plantação. E a questão do julgamento, na numerologia, inclusive, a gente fala muito isso, que é, eu não estou aqui para julgar o que você faz. Eu estou aqui para olhar para mim. O outro não me interessa. Por quê? A minha dor é minha. A sua dor é sua. Você não sabe o que está doendo em mim. Eu não sei o que está doendo em você. A gente está aqui para se apoiar. A gente está aqui para se ajudar. E isso é uma máxima na Bíblia, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Então, o que isso acontece? O que isso quer dizer? Que eu estou aqui, quando eu posso, eu te ajudo. Mas se eu não tenho a condição, se não sou eu que vou te julgar ou te condenar, ou seja lá o que for. Exatamente. E assim, quando eu me conheço, e isso é muito interessante, eu falo interessante, mas é assim, é importante. Quando eu me conheço, de uma certa forma eu conheço o outro. Por quê? Porque se o meu dedinho do pé dói, eu sei que o seu também pode doer. Então, eu não quero que ninguém pise no meu, por que eu vou pisar no seu? Incrível, né? Malu, eu quero te agradecer muito, muito, muito por estar aqui com a gente, né, nessa vitrine do Mulheraço, onde a gente traz mulheres incríveis, né? E como eu já falei, eu tenho uma admiração por você. Quando eu vim fazer o meu mapa, foi incrível, porque eu não esperava, né? Ela me mandou, me devolveu um livro da minha vida e me deu 2 semanas para eu ler. Em 2 semanas eu li aquilo, lia, não lia, eu fiquei enlouquecida com aquilo, né? E aí voltei aqui para essa devolutiva e foi incrível. E realmente isso me ajudou e me abriu a mente para me conhecer um pouco mais. Então eu super recomendo para vocês. Quem não fez ainda faz, porque faz todo sentido, né? Então eu agradeço muito por você estar aqui compartilhando toda essa experiência, toda a tua dedicação, o teu trabalho, que é feito com muito amor, né? Eu recomendo, porque eu fiz isso, então posso falar com certeza para vocês. Agradeço demais. Muito obrigada por essa confiança, por estar aqui com a gente. E quero que você deixe um recado final, né? Quem é essa Malu Mulheraço que exerce realmente esse papel de aconselhamento, de cooperação, de colaboração, né? Quero que você deixe um recado para todas as mulheres aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir aqui no canal do Mulheraço. Nossa, é um recado complicado, porque assim, eu falo muito. Eu aconselho, é conselho mesmo, que todos façam o seu mapa. Por quê? Porque além de você se conhecer melhor, você vai conseguir se estruturar melhor na vida. Eu acho que a gente merece ter um caminho de mais leveza, de mais consciência, com menos julgamento, sabe? É muito importante isso. E assim, as mulheres, principalmente aquelas que querem empreender e têm medo, elas precisam saber que não precisa ter medo. A gente já traz isso dentro da gente de uma forma muito especial. Às vezes a gente só não sabe entender esse nosso desejo de alma. E eu só queria fechar com aqueles 6 números que eu disse que todos nós temos. Porque no nosso nome e na nossa data de nascimento, eu consigo saber qual a minha motivação de vida. Eu consigo também entender como as pessoas me enxergam. Porque às vezes eu falo assim, eu não sou desse jeito, mas eu não estou me vendo. É o outro que me vê. E a numerologia me mostra como que o outro me vê. A numerologia também me mostra como que eu me expresso. Que as pessoas me enxergam como? Da forma como eu me expresso. Então, como que eu me expresso? Ela também mostra para mim como é que eu
como é que roda o meu sistema operacional. A gente tem um sistema operacional. O dia que eu nasci fala do meu sistema operacional. Também fala do meu destino. O que é o destino na numerologia? É o meu dia a dia. É como que eu ando o meu dia a dia. Esse é o meu destino. E termina com o meu número de missão. Qual é a minha missão? Você sabe qual é a sua missão? Hoje, a moda é falar de propósito, né? Mas o propósito, ele tem uma característica de missão, mas não é a sua missão. Então, quando eu descubro qual é a minha missão de vida, isso é libertador. Você se desobriga de fazer aquilo que você não gosta, você se desobriga de fazer aquilo que você não quer. Por quê? Porque você tem uma coisa muito mais importante para fazer. E a nossa missão, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai falar do nosso legado de vida. Como que as pessoas vão lembrar de mim o dia que eu não estiver mais aqui? Incrível. É isso. Muito obrigada por esse conselho. No Mulheraço eu sempre falo, né? Mulheraço capacita, encoraja e conecta mulheres para que tenham consciência para fazer suas escolhas, para que cada uma das escolhas seja realmente consciente diante daquilo que é melhor para a sua vida, não é porque o outro está fazendo. E aqui, mais uma vez, nós trouxemos então uma referência, a Malu de Oliveira, a Malu para os íntimos, né, como ela colocou, mas a Malu de Oliveira, numeróloga cabalística, que tem total conhecimento para nos ajudar a nos conhecermos mais, nos conhecermos melhor e entender como que nós podemos potencializar a nossa vida para o caminho consciente, né, num caminho consciente para a gente se realizar. Então, até a próxima!